Professor João Zanello Carrascosa, que honra recebê-lo aqui no Café com Repertório, uma alegria, uma honra. É o mesmo, alegria, satisfação, Nos encontramos muito tempo depois, é muito bom tê-lo aqui. De fato, nós estamos falando de um professor universitário da Universidade de São Paulo, da USP, da SPM e um dos escritores brasileiros mais premiados dos vivos em atividade, um dos mais premiados que a gente tem. O importante é vivo, viu? O importante é estar vivo. Que beleza, Carrascosa. Quantos livros? Rapaz, o ano passado a gente fez 30 anos de literatura. Eu comecei a publicar, ainda era quase com uns 30, né? E aí fui publicando muitos livros, fazendo aquela relação, aquele concílio entre universidade e agência de propaganda, né? Trabalhando como redator publicitário e a literatura, sempre levando esses três vetores aí. Eu acredito que a gente já está com mais de 60 livros. Mas é um conjunto, né? De uma série de gêneros, de áreas, tal que... Mas nesses 60 entra o quê, Carrascosa? Então, eu comecei a publicar, olha que coisa louca, eu comecei a trabalhar com história breve, para mim o conto sempre foi uma coisa desafiante, porque é aquela teoria do Cortázar, né? O romance vence o leitor por pontos, igual uma luta de boxe, mas o contista vence pelo nocaute, você tem que derrubar o cara, quando o cara lê, dá... Então esse gênero sempre me desafiou muito, porque você tinha que trabalhar com um certo efeito e tal. Não é que você vai criar uma situação falsa, nem nada, mas o gênero conto, ele tem algumas prerrogativas estruturais que você precisa saber fazer. Então aquilo me desafiava, eu comecei com o conto a escrever, só que ocorreu assim, um acaso, né, do destino, não sei se o destino e o acaso são a mesma moeda virada para lá, para cá, que eu acabei indo numa escola, uma época, que me pediu para contar histórias, e eu fui lá contar as histórias básicas, né, que se conta, não era um contador de história, com o que se tem hoje, né, aquela performance que você tem, quase que um ator fica fazendo lá uns movimentos, mas eu fui lá e contei as histórias. E aí falaram que eu tinha contado muito legal e que se eu podia voltar para contar. Eu falei, pô, mas eu não vou voltar para contar a mesma coisa. Eu falei, então eu vou escrever uma história. Aí eu escrevi uma história infantil que chamava As Flores do Lado de Baixo. E tinha uma pessoa na escola ouvindo e tal, que ela tinha uma livraria, ela estava fazendo uma feira do livro naquela escola. E ela falou, pô, você publicou essa história? Eu falei, não, isso aqui foi escrito em máquina de escrever, eu não publiquei isso aqui ainda, eu não publiquei nada, eu sou um autor que está trabalhando conto e tal. Falou, mas essa história é muito legal, eu compro os livros das editoras, porque eu tenho uma livraria, eu vou te passar, se você me der um xerox, não sei se as pessoas sabem que é o xerox, mas se fizer umas 2, 3 cópias, eu vou mandar para editoras. E ela mandou, e a editora, um dia me telefonaram na minha casa, falaram, aqui nós somos da editora Melhoramentos, e a gente queria publicar a sua história, que chegou aqui. Aí eu lembrei que ela tinha mandado para essa, né, era uma moça, né, chamada Denise, ela mandou para lá e... Melhoramentos era a editora do Ziraldo fazendo aquele super sucesso com Flix, com aqueles livros todos. Eu falei, pô, mas eu vou começar a carreira com uma editora desse tamanho. Aí saiu o livro infantil primeiro. Aí, no ano seguinte, aí sim saiu o livro de contos, que é a minha estreia na literatura adulta, que chama-se Hotel Solidão. Que está fazendo 30 anos. É, um pouco mais, né? Mas 30 anos é Os Flores do Lado de Baixo. O ano seguinte saiu esse, que é um livro de contos, que foi aquele prêmio naquele concurso que ainda existia no Brasil, concurso de contos do Paraná. Sim. Aquele concurso nacional, sim, super importante e tal. Aí eu publiquei e depois fui veredando para outros gêneros, inclusive escrevendo livros didáticos para a universidade, né, para publicidade, que no tempo que eu atuei na publicidade, ou melhor, quando eu entrei na publicidade, não tinham livros já na publicidade, você conhece bem. Tinha um livro do Armando Santana, que é Teoria e Técnica em Publicidade, em Propaganda, mas era um livro geral, tipo um manual, que abordava vários departamentos das agências, como que você fazia mídia, como você fazia redação, como você fazia produção, mas você não tinha um texto propriamente dito. E quando eu comecei a atuar em agência de propaganda, eu falava, pô, mas por que não ensina para as pessoas que é desse jeito? Não tinha ninguém que tinha sistematizado isso num livro. Aí eu comecei a escrever também, já ligando também com a atividade de docência, livros que eram com essa característica mais pedagógica da área de comunicação, especialmente publicidade, e mais ainda, né, precisamente redação. E aí fui publicando vários livros nessa área. O Carrascosa, por que você escolheu a publicidade? 3 perguntas nisso. Por que você escolhe a publicidade como formação primeira sua? Sim. O que te atrai? Te atraiu na carreira docente, eu vou dar aulas também. E de virar um escritor, quer dizer, como é que são esses 3 caminhos? Rapaz, isso é maravilhoso, a sua outra pergunta. É o seguinte, as 3 estão todas imbricadas por uma questão única.
A paixão pela leitura, pelo mundo das histórias. Então, a primeira resposta, o que acontecia? Lá na minha cidade, onde eu nasci, né, a cidade de Cravinhos, no interior de São Paulo, próxima a Ribeirão Preto, ela é típica cidade do interior, igual o Drummond fala em Minas, eita, cidade besta, meu Deus, né? Só que o que acontece? Num lugar desse tipo, as crianças vão ali ao redor ver as plantações, vão aos açudes, vão andar a cavalo, vão brincar na rua, vão jogar bola e tal. Tem aquela vivência, mas também tem um tempo de possibilidade de leitora. Senta e lê um livro, coisa e tal, os pais contam histórias, as tias contam histórias, há toda uma crônica sobre a cidade, o que aconteceu na cidade, quem são essas pessoas que são diferentes, são imigrantes que vieram de não sei onde. Você vai para o campo, você vai ver o Saci Pererê, você vai ver, tá vendo a lua cheia, o lobisomem. Então essas coisas eram contadas para a gente, né, na minha infância, e eu comecei a ficar fascinado por essas histórias. E aí teve um somatório daí que foi o meu pai. Meu pai é um homem que trabalhava numa área que hoje não existe mais, que era um cara que é um comerciante de cereais. Então o que acontecia naquele tempo, né? Há muitos anos, né? Os anos 60, 70, 60 especialmente. Os pequenos produtores da região, eles faziam lá sua lavoura e colhiam 10 sacos de milho, 5 sacos de feijão. Eles iam vender para quem? A cidade tinha uns secos e molhados e um mercado. Então tinha um cara que ia nessas regiões, nessas cidades, nessas propriedades pequenas, comprava, porque aí o produtor sabia onde desaguar, vai um cara que compra o cereal dele, e esse mesmo sujeito ia levar para mercados em Ribeirão Preto, supermercado, nas cidades próximas, Serrana, nos armazéns e tal. Meu pai fazia isso, então ele comprava e levava. Era tempo ainda que você comprava a granel. Sim. O cara chegava lá, pegava, né, uma colher e jogava lá 1 quilo de arroz. Canequinha de alumínio. Exatamente, de alumínio, tal, aquele negócio. E aí, quando meu pai, às vezes, fazia esses trabalhos, ele chamava os filhos mais velhos, eu e um outro irmão, que era mais velho assim, um era 7, outro era 8 anos. E a gente dava uns perdidos na escola, era legal porque a gente ia com ele nas cidades próximas, e era sempre uma coisa apaixonante, você ver gente diferente, você ver uma outra cidade, outro traçado de cidade, uma igreja, um campo, um jardim, era de pessoas correndo, para mim o mundo era assim uma descoberta. Aí ele ia e conversava com as pessoas, de verdade. Ele conhecia as pessoas que ele vendia ou comprava. Então chegava e perguntava, sua mulher, como é que anda sua mulher? Seu filho, da outra vez que eu vim aqui e tal, seu filho tinha um problema, tinha caído, machucou o pé. Então eles contavam coisas, tinha uma ligação afetuosa. E aí, quando eu comecei a pensar no que eu queria fazer na vida, quando eu tinha 13 anos, eu pensei, eu gostaria de fazer um negócio que conta histórias, porque eu gosto de ouvir as histórias, né? Meu pai contava histórias pra gente antes de dormir, e essas histórias da cidade ficavam circulando. Claro. Você conta histórias, mas você também tem a venda de um produto, você está divulgando o produto, você está tendo esse negócio do comércio. A publicidade, um dia vendo na televisão, era isso. Eu vi um cara falando, você faz comercial, você conta uma história em 30 segundos. Eu falei, pai, então é esse negócio que eu vou fazer. Aí eu vim estudar aqui na Universidade de São Paulo, na Escola de Comunicação e Artes. Claro, era meio no escuro ainda, mas aí eu fui vendo, é isso mesmo que eu quero. Então, o primeiro ponto, a paixão pela leitura foi me levando a ir pela publicidade. Ao mesmo tempo, essa paixão por ler foi me dizendo, eu também posso contar as minhas histórias. Então eu fui me tornando um sujeito que também era um contador de histórias, um cara que também contava histórias para os seus amigos. Eu lembro que ali meus amigos iam me chamar para jogar bola, a gente jogava bola, fazia corrida, treinava para os campeonatos estaduais, juvenis. Eu era campeão em salto à altura. Legal, eu gostava de pular e tal. Eu me chamava João Sapo, de tanto que eu pulava na altura. Mas a gente pulava de tesourinha, que era um tipo de técnica, você passar o sarrafo. Sim. Depois que eu fui crescendo, eles descobriram aquela técnica que o cara vem de costa. Né? Que até hoje, para você pular, você tem que vir e saltar de costa. E isso me inspirou, né, a dizer que, às vezes, para você ir mais alto, você precisa olhar para trás. Na minha literatura, isso me faltou também. Aí eu pensei, bom, então... As histórias vêm, meus amigos iam me chamar, eles estavam com um livro dessa grossura, lendo. Ele falou, mas o que você está fazendo aí? Eu estou lendo Tolstói, estou lendo Balzac, mas você é louco? Não, eu também vou jogar bola com você, mas eu gosto de ler. Aí o que acontecia? Eles ficavam perguntando o que tinha no livro. Claro. Aí, para resumir, às vezes eu tinha que contextualizar diferente, inventar outras coisas, mas não dava para começar do jeito que começava o livro. Claro. Aí eu ia contando e já ia mudando as histórias. Então eu falei, eu acho que eu... E aí eles ficavam tudo ligados, eu falei, então eu acho que eu sei contar. Aí veio o escritor, veio junto com um publicitário, eu fui fazendo as duas coisas. Aí quando eu já tinha me formado, 21 anos, eu comecei o curso de publicidade e propaganda aos 17 anos, né, quando eu vim de Cravinhos para São Paulo, como eu estava falando. Eu já comecei a trabalhar em agência de propaganda com 21 anos, comecei a redigir,
E comecei a ter os primeiros concursos de literatura, comecei a mandar os contos e tal, e depois publiquei esse livro infantil. E ocorreu que uma ocasião na USP eu queria voltar para aprender. Eu estava 2, 3 anos fora, eu estava com 24 anos. Já tinha trabalhado 3 anos em agência e tal, eu queria voltar para a universidade. Aí o professor Lício Celso de Piratininga Figueiredo, que você conhece, quem é um cara importante, né, da nossa área, fez o negócio da publicidade também avançar. O Piratininga, eu tinha sido aluno dele na USP, ele gostava muito do meu jeito, né? E ele falou: você não quer vir lecionar no meu lugar, porque eu vou fazer a minha dissertação de mestrado, que ele estudou, ele fez a pesquisa sobre o CONAR. E aí eu vou ficar uns meses fora só com a agência, trabalhando na agência, que tinha agência, né, a ADAG, né? E não vou poder ficar na academia, eu vou estar escrevendo. Eu falei: você me der, qual que é o programa? O programa é esse, você vai lá, dá as aulas. Eu dei aula lá na USP como um substituto dele, e até fiquei uns 2, 3 anos, né, nessa condição, porque depois, no ano seguinte, ele teve um problema de uma hérnia, aí não quis dar aula, foi se afastando, só depois de 3 anos que ele voltou. Aí eu assumi essa disciplina. Depois que ele voltou, a ECA USP convidou o Roberto Alib da DPZ para ele dar aula de redação, para as pessoas aprenderem com ele, né, o D da DPZ, e falaram que ele precisava ter vamos dizer, um monitor. Como eu tinha me dado bem lá com a disciplina do Piratininga, eles já me conheciam e falaram: você está indo muito bem, você não quer ser monitor do Roberto Alib? Eu falei: ótimo, eu vou trabalhar com um cara que é um fenômeno e tal. Aí eu trabalhei, fiquei 1 ano com ele, aí ele saiu. Ele falou: não, eu vou cuidar na minha agência, tal, não dá para eu vir aqui para lecionar, porque eu tenho muitas viagens, eu dou palestra fora e tal. Aí fizeram o concurso e eu entrei no lugar dele. Aí eu me tornei um professor. Agora, como a tua pergunta, né? O que me levou a ser professor é uma coisa muito simples. Não é dividir um saber com ninguém. Eu sei, vou te passar. É aprender. Claro. Eu sou um professor, você sabe disso, você também é. Quando você quer aprender, você se torna um professor, porque você fala: preciso me atualizar, preciso levar isso para as pessoas. Mas esse é um professor com P maiúsculo, né, que está na sua condição, né, de que volta para os bancos escolares porque tem uma perspectiva de aprendizagem. De aprendizagem, né? Isso é um professor com P maiúsculo. Agora, Carrasco, você toca num assunto, fazendo relatos das histórias do seu pai, um vendedor de cereais, visitador de cidades, muito interessante, corrija-me se eu estiver enganado, que é uma percepção que eu tenho que está muito presente na sua obra e em você, que é essa coisa do encontro, da amizade, da verdade dessa amizade, desse encontro humano. Num mundo que produz falsidades o tempo inteiro e aparências, você atravessa essa parede, vamos dizer assim, e busca aquilo que de fato constitui a verdade de um encontro, né? Isso... bonita essa questão, eu fico grato. Não, eu reconheço que tem isso na minha obra, até porque hoje já tem muitos estudos, né, em cima da minha literatura, tem tese de doutorado, tem você mestrado. Não é só um escritor, você é um escritor estudado. Não, né? Mas você vê, eles são da crítica literária, eu sou da área de comunicação, mas eu vejo as teses, eu fico impressionado, falo: nossa, que legal, eu nem sabia disso. O seu trabalho. Eu não sabia que... mas é bonito, assim, né, o trabalho que é feito, e eu acho, assim, um milagre que há escolas, há faculdades no Brasil de letras que estão estudando escritor contemporâneo. Claro. Então, você também foi a primeira coisa que você falou, é um escritor contemporâneo. Claro. Porque, claro, tem a tradição, você vai estudar os clássicos, tem que continuar, tal, eles estão no cânone, mas também houve um tempo que não estudava mais ninguém, só estudava os caras que já morreram, aí que os que estão chegando, né? E ocorre que, conforme você vai aprendendo também, você vai vendo a sua obra pela vista dos demais, né? Aquilo, então, eu não tinha percebido. E aí eu comecei a pensar realmente que tem a ver com essa situação, eu acredito que até por conta de ter nascido nessa cidade, ou enfim, ter tido uma vida dessa forma, que é assim, você está num lugar onde, como não acontece grandes acontecimentos, você começa a perceber que qualquer coisa que acontece é um acontecimento. É o extraordinário, né? A coisa menor também faz parte. Você não precisa esperar acontecer um negócio esplendoroso. Tudo faz parte da vida, tudo é ali. Claro. E aí, mais para frente, depois que comecei a descobrir alguns autores, eu falava assim: você vai lá ver o Canto Geral do Pablo Neruda, que é um poema fantástico sobre a América e tal, mas ele escreveu a ode a um monte de coisa, e a ode à cebola. Sim. Então ele também é um poeta que viu maravilha numa cebola. Claro. Né? Você vai ver o Manuel Bandeira, ele vai falar
fazer poemas lindos, eu Não, faço Manuel versos... de Barros. Manuel de Barros, a mesma coisa. Fazer poemas, eu quero ver o beco. Sim. Né? O Manuel de Barros quer ver lá a tuiuiu, quer ver a latinha de enferrujada, quer ver a árvore e tal. Então, eu acho que, como eu vim desse lugar, isso foi me formatando um jeito de olhar o outro com muito respeito. Então, quando eu começo uma história, eu já estou vendo uma outra pessoa diante de mim. E não é nem... Claro, às vezes você tem que descrever uma cena para onde essa pessoa está. Você tem que abrir a lente. Mas, em geral, é sempre muito devagar que eu apresento o personagem. Claro. Eu vou levando... Porque eu aprendi isso, eu estou ali dentro da minha casa, de repente entra uma pessoa assim, me olha, tal, é parecida comigo, mas não sou eu, é uma irmã. Claro. Sabe? Aí, de repente, eu saio, vou no quintal, de repente tem uma pessoa ali que eu também me reconheço, é a minha mãe. Aí você vai ver o vizinho, você vai ver o seu amigo... E a primeira coisa que você faz é ver como que é bom você ter gente ao seu redor, como é bom você aprender, você ter afetos, você, né? Por isso que a minha visão de literatura é uma rede de afetos. Claro. A gente sabe que tem uma rede de desafetos por aí também, mas aí é a escolha. De raiva, né? Muita gente que trabalha num outro, né, num outro registro. O meu negócio assim, se eu tô aqui, isso me toca... A literatura é uma rede de afetos para você. Para mim é uma rede de afetos. Você faz Coisa algo bonita. que acontece com você, que advém da sua experiência de vida, ou que alguém te conta, que você fica impactado, você doa o seu tempo para construir uma história, que depois vai passar para um outro. O outro pega leite, se emociona, e aí ele conta para um outro, e aquilo vira, né, um livro, vira uma cadeia de afetos, vai que entrando, aí alguém vai estudar aquilo, e esse livro vai para frente, alguém premia esse livro é traduzido. Ou seja, isso aí vai criando realmente uma correnteza para mim. Então eu vejo que a literatura tem esse poder, não só ela, como qualquer arte. O cara vai lá um dia, igual fez uma letra num guardanapo, aí chegou na banda dele, fizeram a música, e cantou, virou um sucesso, todo mundo canta, passou 100 anos, estamos cantando. Ou seja, ele foi criando uma série de movimentos afetuosos entre as pessoas. E aí eu fui vendo essas questões e fui pensando, pô, a arte do encontro é bonita. Vinícius, né? Vinícius, exatamente. Samba A vida é Benção. cheia de desencontros, mas a vida é a arte de encontro. Aí você vê, fala, nossa, o próprio Guimarães Rosa vai falar assim, para a gente estar aqui, aconteceram um monte de milagres. Né? Alguém tem que vir dali, tem que atravessar a cidade, você tem que estar bem, vocês têm que estar aqui, beleza? Senão não acontece. Claro. Mas aí o que se faz? Se naturaliza o fato. É como se fosse uma obrigação do mundo, da vida, de tudo, da vida com V grande, né? De você acordar no outro dia e estar aqui fazendo essas coisas. À medida que você percebe que a sua finitude está aí em qualquer momento, a gente tem uma vida muito frágil, um corpo muito frágil, Claro. Você fica atento. Eu fico muito atento a tudo. Então é uma literatura também de suspeição, de dizer, olha, se nós estamos aqui agora, esse é um milagre. Claro. E isso está bom, estou feliz de estar aqui. E vamos celebrar isso. Né? Exatamente, vamos fazer isso acontecer. Isso tem que ser solene, Claro. tem que ser algo com reverência que você faz, não é uma coisa qualquer. O cotidiano, do nada que acontece, é o teu tudo naquele dia. Então eu passo isso para a literatura, acabou entrando. Agora, Carrascosa, muitos prêmios, né, nessa história. Eu sei que você não gosta muito desse assunto, porque, puxa, isso aqui foi consequência de uma... Sim, mas muitas prêmios, Jabuti, Prêmio C, tantos prêmios recebidos ao longo de um trabalho que é um trabalho de fôlego, eu acho né? que assim, né, Jair, os prêmios, eles são legitimadores, um deles, né, não são os únicos. Mas, por exemplo, se você tem boas vendas, está legitimando que você tem uma qualidade. Se o seu livro se transforma num filme, numa peça de teatro, enfim, ele também... tem uma outra legitimação. Se começam a te estudar na universidade, ou te leem, sejam leitores quaisquer que te leem e falam, eu nem te conheço, nem sei quem é, mas teu livro cai na minha mão, também são legitimadores, né, do seu trabalho. Claro. Editoras que querem te publicar, que recebem teu original, então tem todo um sistema, né, funcionando. E as premiações fazem parte desse jogo. Claro. Então, quando você tem, né, uma obra premiada aqui ou ali, que são prêmios de várias naturezas, eles têm também os seus critérios. Em alguns casos são vários jurados, em outros casos são menos, em outros casos você sabe quem são os autores, em outros casos não sabe. Né? Então você tem os prêmios de honra e os prêmios em dinheiro. O que é importante é assim, se estão te reconhecendo é porque são leitores. Claro. Quem te dá prêmio não são entidades fora do mundo, não são olímpicos, eles são gente que estão lendo. Isso, alguém que está lendo. Está lendo, então é um leitor. Claro que é um leitor mais especializado, foi chamado para trabalhar ali, ele tem os seus critérios e tem o critério da premiação também, que ele tem que seguir. Então isso dá, assim, é legal você sentir que você, em várias frentes, estão vendo o seu valor, a qualidade da sua obra. Mas o leitor também, quando te lê, quando o leitor te dá esse retorno, ele está te premiando. Você fala, pô,
publica um conto e aí num jornal as pessoas te ligam e falam, nossa, fiquei comovido, chorei, tal, ou me diverti, isso aqui me tocou, tal. Você fala, então tem efeito, então é o nocaute, é isso que eu estou trabalhando direito. Agora, você nunca sabe o que vai acontecer, porque, né, a formação de jurados é muito heterogênea, né? Muito heterogênea. Agora, uma questão que eu queria explorar com você, Carrasco, assim, é muito interessante, é um trabalho seu, vamos chamar, que também é uma divisão que a gente pode aqui dizer que ela é meio aleatória, talvez um pouco até artificial, no fundo talvez seja mesmo. Mas é um trabalho seu, digamos, para adultos, mas é um trabalho muito interessante seu também para o público, digamos, infanto-juvenil. É uma questão para você escrever para criança e para jovens e para adolescentes, né? Você adaptou alguns clássicos da literatura para uma linguagem jovem, mas também tem uma obra sua voltada para esse público, né? O que isso te apaixona tanto nesse trânsito com criança, com adolescente, com a geração jovem? Olha, Jair, eu acho assim, acho que a obra é para tudo, né? Você fez a obra, ela está valendo para quem lê. Eu penso que a obra, que a gente escreve, por exemplo, o texto que eu escrevo, eu não penso se isso aqui vai ser para uma criança, para um jovem. Não, eu escrevo. Aí o que acontece? Você vê, ela é um rio. O rio é o seguinte, se você é um leitor profundo, você pode ir lá na parte do rio onde a correnteza está brava e ele vai para a foz. Aí você vai ter que se virar ali e vai fazer um rafting, né? Você vai se rodar, redemoinhar e tal. Você pode nadar nas profundezas. Você pode ser um adulto também que fica no val desse rio, que só atravessa, bate só no seu calcanhar. Ou na praia, às vezes, do rio. Na praia, exato, fica ali e tal. Agora, uma criança, ela vai entrar nas águas, ela não pode ir sozinha nessas águas inicialmente. Ela pode, nas águas profundas, ela vai sentir aquele rio. Olha, essas águas estão me tocando, joga bola, tal, alguém fica perto. Então, essa criança também ela vai entrar e vai entrar em certas camadas desse rio, mas ela não vai entrar em todas, porque ela precisa também das águas da vida, para poder se banhar nessa água e entender que essa água também faz parte dessa vida. Claro. E aí, o que acontece? As editoras têm algumas faixas dizendo, essa história pode ser lida a partir de tal idade, não é que é só para a gente daquela idade. O adulto também lê. Eu leio histórias que foram escritas ou supostamente foram direcionadas para o leitor novo, né? O leitor jovem começar a ler. Mas eu acho que todo texto tem a sua complexidade. Claro. O que eu acho é o seguinte, o rio está ali, não impeça a criança de ir para o rio. Claro. Ela vai também saber onde estão os perigos, ela vai falar, isso aqui eu não entendi direito, essas águas aqui me molharam demais, tá? me molharam os olhos, ficou, né, queimando, tal, igual o sal do mar. Tal. E sempre fiz assim. Agora, você vai fazer adaptação, as adaptações, eu nunca fiz adaptações assim que vocês vão dizer com uma certa conivência. Tirar a complexidade de um livro. Eu sempre quis fazer um negócio de manter a densidade dessas histórias. Te dou um exemplo que foi, por exemplo, quando me chamaram para fazer a adaptação de Poliana. Poliana é uma história aí, né, muito conhecida, tal, e até Poliana, a Poliana é a menina, né, bobinha. Virou até um adjetivo, né? Poliana. É Poliana, né? Tal, tal, jogo do contente, tal, do contentamento, não sei o quê. Mas lendo Poliana, eu li no original e depois eu li uma tradução do Monteiro Lobato. Que o Lobato fez uma tradução integral, porque a gente tinha só traduções em pedaços, assim, né? E aí depois, dos anos 60, 70, começou a ter milhares de adaptações de Poliana, porque se tornou domínio público, toda editora pode fazer e tal. Quando me chamaram para fazer, chamaram porque eu tinha uma mão de falar com, né? De olhar esse livro, de olhar o que é o outro, né? E a adaptação que eu fiz, ela é muito curiosa, porque na Poliana tinha lá a tia Polly, né? Que era dura com ela, etc e tal, quando ela... Alguma coisa acontecia legal, ela tinha um jogo do contentamento, batia a porta, ficava feliz, aquele negócio. Só que ela tinha ali uma senhora que ficava na cozinha da tia Polly, que era uma negra. E para mim, quem conta essa história é ela. Porque ela era confidente da Poliana. Claro. Então eu quis contar a história a partir dela. E eu achei, porque em vários momentos ela está conversando com essa mulher na cozinha. Porque a tia Polly brigava com ela, era dura com ela, coisa e tal. Então eu fiz um trabalho que eu acho que está no cerne do original, mas ele não é normal, assim, não é... Por quê? Porque eu queria mostrar essa complexidade, queria mostrar que existe alguém, que existe essa luta também na sociedade americana, né? Com uma população negra, coisa e tal. Eu queria dar visibilidade para essa personagem. Então você faz a história ser contada a partir da cozinheira. Da cozinheira. Que interessante. Então era assim. Então quando eu fiz as adaptações, eu penso assim, que assim, você não pode higienizar o texto. Para o jovem tem que curtir, tem que ver que tem coisa ali, né? Claro. Como o João Cabral dizia. João Cabral falava assim,
Fica lendo esses sonetos e tal, soneto tudo meloso. Eu quero um treco que é igual um carro, quando passa na rua, você vai pulando, solavancando. Por isso ele vai fazer uma poesia que você vai, não tem aquele ritmo, tem uma cadência, mas ela mexe com você, ela te desafia. Né? Ela é mais dura. Exatamente, ela é dura. Então, assim, o Guimarães Rosa também. Às vezes você começa a ler um Grande Sertão, as primeiras páginas você não é fácil. Tá fácil aqui. Você violência, seguir. Né? Pô, você vai, tá difícil. Aí você vai andar e depois não quer largar mais, porque você entrou no diapasão. Claro. Você foi capturado pela história, você já entendeu como é que ela funciona, aquelas surpresas todas que vão acontecer, aqueles jagunços, aquelas lutas. Os acertos de contas todos. O tempo todo, né? Acontecendo, né? Aquela beleza e aquela filosofia também, o diabo, tal, aquele negócio. Depois uma Diadorim, que na verdade é um homem, né? Claro. Quer dizer, é um homem, mas é uma mulher. E aí tem toda uma transformação que vai te surpreendendo como leitor, mas você já está, digamos, dentro desse território. Não é fácil de entrar. Muitos livros são difíceis de entrar. E tem uns que você não acha a chave. Claro. Você fala, ó, estão dizendo que esse aqui é um clássico fantástico, mas eu não... ou não acha a chave naquele momento, né? Talvez adiante na vida você dá uma descoberta, ou, né? Porque a leitura também é um encontro, né? Tem o meu momento de vida também. Tem dizer, olha, leia isso. Mas tem um momento nosso de vida também que permite esse encaixe. Às vezes você entra num certo instante e você não está pronto para entender a grandeza daquele rio, aquele redemoinho ali e tal, mas depois você vai... E às vezes você faz as famosas, vamos dizer... revisões, né? Sim, exatamente. Porque você andou mais na vida e você fala, puta, eu não tinha percebido que esse texto tinha todo um trabalho ali, né, com a retórica que... Agora, a leitura é uma questão chave na sua vida, né? Então, eu falo já que eu sou escritor porque eu sou um leitor. Claro. Conforme você lê, porque a leitura está imbricada, né? Ela tem um entrelaçamento com a escrita. Claro. Quando você está lendo alguém, você está trazendo aquela escrita daquele sujeito para o teu repertório, para o teu mundo interno, né? Para o teu mundo do sensível. Quando você escreve, você também está se lendo. Você está lendo o que você está escrevendo primeiro de tudo e depois você é o seu leitor também inaugural. Se você achar que aquilo está bom, você vai para frente, senão você gaveta, lixo, aquelas coisas. Então você também tem, né, um sarrafo, né, como leitor, dizer, isso aqui me toca. Nós estamos escrevendo com palavras que têm 800 anos. Claro. Tá cheio de gente fazendo isso. Então, se você for pôr alguma coisa para frente, aquilo tem que ter algo teu, de verdade. Tem que ter as tuas vísceras ali para ser algo que fala, bom, quando eu encontro esse autor, está ali. Eu consigo ver que tem esses traços estilísticos, mas tem esses traços também metafísicos, tem esse jeito de ser. Esse autor escreve de uma maneira que me toca. É isso. Agora, Carrascosa, o que só a literatura é capaz de nos dar? Qual é o específico dessa expressão humana, artística, estética, que só ela é capaz de nos dar? Eu acho que não é só, eu acho que, Jair, é tanto ela quanto qualquer arte. Eu acho que a arte em geral, então, né? Não, sem dúvida, música, todas elas, a música, o cinema, as artes plásticas. A literatura, de fato, ela tem essa especificidade de trabalhar com a palavra, que é um signo ali, né, que a gente criou e que nasceu para a gente cortar o silêncio. É igual faca, você põe as palavras para cortar o silêncio. Na minha visão, assim como você fala, vamos dizer, que existe um pecado original, vamos dizer, você poderia dizer que existia uma linguagem original. Qual que seria a língua original do homem? É o silêncio. Você não precisa falar das coisas. Tá? As coisas estão aqui. Você é um acontecimento do mundo. Claro. Mas como a gente não conseguiu se virar com o silêncio, a gente criou a palavra. E a palavra, ela é uma queda nesse sentido. Ela está num degrau mais baixo do que o silêncio. Mas é o que temos... É o que nós conseguimos fazer. Tá. Então, nesse sentido, eu acho que, a partir da palavra, se algo que ela tem, que é específico, é ela te levar, como as demais artes, para o universo do sensível, mas por meio de contação de história, por meio da poesia, por meio da construção teatral de um texto, claro, por meio do caso, por meio das figuras de linguagem, ou seja, por meio daquilo que é típico da palavra, é ter as suas limitações, ser capaz de dizer e também deixar ao seu redor o não dito. Essa eu acho que é aquilo, né? Que aí com outras artes serão de outra maneira. Na pintura vai ser, né? Claro. A cor, as pincéis. Quando eu fiz essa comparação, naturalmente eu não quis dar à literatura um estatuto diferente da música, das artes plásticas, não. Se você fosse um pintor, eu teria perguntado qual é o específico das artes plásticas. Mas essa resposta que você está me dando, esse comentário que você está fazendo é muito interessante, Carrascosa. Quer dizer, ela é uma unidade, mas tem outras coisas em volta que ela não consegue capturar. Mas é o que a gente tem, por exemplo.
Paulo Leminski vai dizer que a literatura é um inutensílio, né? A poesia é um inutensílio. Isso. O Manuel de Barros, que a gente comentou aqui, também vai dizer mais ou menos por aí também. Agora, você tem um poema maravilhoso do João Cabral, que a gente acabou de falar dele, que ele fala assim, que é o inútil do fazer e o inútil do não fazer. Isso. É inútil fazer, mas é inútil não fazer também. Ele diz, mas é melhor o inútil do fazer. Do fazer, claro. Então, ao fazer, você está construindo uma espécie vamos dizer, de obra para o espírito humano se refinar. Essa obra é levar o sujeito para o mundo sensível, que sai muito da materialidade. Isso pode fazer... Quando você lê um poema, você fica tocado. Então você vai para esse mundo. Claro. Você leva, você sai desse ponto. Um refinamento, você está dizendo. Você refina o seu espírito. Você refina o seu espírito. Assim como você ouve uma música, fica tocado, puxa, aí você saiu dessa plataforma do chão, do aqui agora. Eu nasci só para comer, beber e dormir. Claro. Você tem que alimentar, você tem que se nutrir a sua sensibilidade, sob pena de você naturalizar o mundo, se tornar um sujeito rude, os seus sentidos se embotando. Grosseiro, né? Grosseiro. De virar alguém grosseiro. Você não consegue nem perceber que está acontecendo coisas bonitas ao teu redor, porque você tá cheio de camadas ali, te fechando para absorver as belezas do mundo. Por isso que você vai ver um poeta no Rio de Janeiro, um lugar tão lindo, falando, eu quero ver o beco. Por quê? Porque o cara olha pela janela onde o beco passa os amigos dele, passa o cara que vai vender o pão. Aquilo é o universo dele. Tá bom, tem a parte bonita lá da cidade do Rio, mas eu quero o meu lugar aqui. Claro. E você vai encontrar outras pessoas que vão escrever outras coisas. Por exemplo, Ana Martins Marques, uma poeta mineira, vai chegar e vai encontrar numa colher essa beleza. A poesia não vai falar sobre outras coisas, sentimento. Vai falar, uma colher, se você colocar o sol, ela vai parecer um lago prateado quando ela bater. Sol bater. Isso é lindo, né? Sim, vai falar um poema sobre a pimenteira. Isso aqui, a pimenteira captura o sol para uma hora largar esse sol na sua boca para te queimar. Quer dizer, a poesia, ela faz você ver uma coisa que não está muito à mão. Né? Que também outro poeta vai fazer uma boa definição, que é o Mário Quintana, que tem um poema chamado As Coisas. Ele fala, as coisas, um copo, uma maçã, um tomate, uma nuvem. As pessoas veem essas coisas e não acham nada nelas. Mas, na verdade, elas são super importantes, porque o que acontece é que as pessoas não dão a ela um segundo olhar. Então, esse poema que chama As Coisas, ele termina, fala, pois é que se dá as coisas um segundo olhar. Que bacana isso. E esse segundo olhar, eu acho que é o olhar que o artista dá. É. Ele olha e vê, todo mundo está olhando e está vendo, mas as pessoas olham uma vez e pronto, bate o olho. O artista, seja o escritor, né, seja o pintor, seja o cineasta, seja o músico, né? Exatamente, o compositor, ele vai olhar. E ele vai ter uma capacidade de observação de se encantar com aquilo. Ele vai encantar, ele vê um negócio, que bonito, o homem inventou isso aqui para colocar água, para ficar, olha que bonito. Claro. E aí, à medida que ele vai também se refinando, ele passa isso para o outro. E o outro que é também, né, por isso que eu sempre falo, você falou, então a leitura tem tudo a ver com você. Tem por quê? Porque se você faz um texto que você sente que ele tem força, que ele tem beleza, o cara do outro lado também tem que ter força e beleza para encontrar aquilo. Claro. Então o leitor do outro lado ele tem que ser refinado também, senão ele vai ficar ali, né, numa membrana, vai ficar epidérmico a leitura dele. Não penetra, né? Ele não vai no fundo, né? Ele vai ficar só ali. Carrascosa, nisso que você traz, quer dizer, a questão, o outro lado, o leitor, esse outro, precisa ter também um refinamento para não ficar epidérmico, mas também precisa um repertório. No qual o refinamento está, no qual a sensibilidade também está. Repertório não é apenas um conjunto de informações racionais, não é só isso, é bem mais do que isso, né? Sim. Uma abertura para a vida, para a existência, uma capacidade de elaboração da própria vida, enfim, é preciso um repertório também. São duas perguntas contidas nisso. Vamos lá, manda ver. Uma provocação e outra nem tanto, quer dizer... O repertório hoje é uma fronteira, né? Sobretudo pensando numa atividade de professor, é uma fronteira para a gente construir, né? Há uma espécie de eu posso assim dizer, de um rebaixamento geral no acesso às informações, na capacidade de lidar com elas, uma certa superficialidade geral na relação com o mundo. O que acontece? A gente vê assim, a gente tem assim vamos dizer, o grupo grande do mundo, ele vai meio que vai na correnteza, como se fosse o rebanho. Eu tive um mestre que ele falava assim, ou você tem que ser o pastor ou o cachorro, você não pode ser o ovelha, porque a ovelha é levado. Você fala assim, mas pastor eu entendo, é difícil ser, mas e por que o cachorro? Porque o cachorro ajuda o pastor, ele vai latindo e aí os bichos vão. Né? Então, por quê? Na verdade, existe
grande parte que não está da humanidade, que infelizmente não está muito interessada em certas coisas. E você vai levando, né, essa consciência de que é preciso você se entregar às experiências e saber fazer com que elas se transformem. Né? Como você está lembrando, não é só informação, é um repertório. Quando você tem uma vivência e você não sabe entender que ela pode se transformar numa experiência a ser contada, claro, e beneficiar outrem, como uma sublimação, você vai ficando mais vazio, porque você não está entendendo a grandeza daquilo que você está vivendo. Que aquilo pode ser partilhado, que ele pode ser, né? Pode ser algo que ajude um outro também, pode ser um movimento que você deva fazer de gratidão, às vezes, claro, né? Claro. E a gente vê muita, como professor, a gente vê que eu sempre falo para os alunos assim, ó, eu estou ensinando para vocês a técnica, eu estou ensinando a história, eu estou ensinando como fazer, mas é o seguinte, se vocês não buscarem vivenciar, ampliar suas vivências, ler, se aprofundar, vocês não vão poder fazer coisas incríveis, porque a capacidade de você associar vai ficar limitada. Claro. Como que você vai agarrar coisas se você não tem nada dentro de você? Você tem que ter coisas dentro, né? Você tem que acumular nesse sentido e entender o que aquilo significa. Aquilo tem que girar dentro de você. Estabelecer, né, relações, né? Exatamente. Você tem que pensar articuladamente e sentir também articuladamente. Algo que você está sentindo agora não é só você. Você está sentindo porque alguém fez algo. Mas, por outro lado, também, Carrasco, as suas andanças em festas literárias, festivais literários, rodas de leitura, lançamento de livro, encontro com professores, nos lugares mais longínquos do Brasil, sim, também dão uma dimensão diferente disso, porque coisas interessantíssimas também acontecem escondidas, em rincões, não sei aonde do país. Há coisas muito interessantes acontecendo com leitura. Sem dúvida. A tua pergunta é de quem sabe disso. Você sabe que no Brasil Profundo tem iniciativas que são feitas por gente que... Exatamente. Ou são organizações não governamentais, ou são pessoas quaisquer. Se a pessoa fala assim, ó, eu vou lá, vou fazer. Isso. Aí a pessoa tem uma empresa, às vezes fala, vou fazer um clube de leitura. Claro. Eu conheço gente, vamos fazer um clube de leitura, tem uma concessionária, a maior parte das pessoas são mecânicos, né? Eu falo assim, não dá nada para as pessoas, não. Vamos fazer um clube de leitura, de repente os caras que estão lá, todos sujos de graxa, claro, chegam à noite, vão ler um livro. Claro. Vão ler um livro, vão comentar sobre aquele livro. Claro. Ver crianças assim, né, às vezes à margem assim, de um rio, lá no norte, no nordeste, que tem gente ali no meio delas que vão lá e contam histórias para elas, claro, colocam em roda, sensibilizam, tal. A gente mesmo viu esses eventos, como você falou, vi coisas incríveis de ser em lugar. Acabei de publicar um livro que é Flor de Pedra, que é a história de uma autobiografia de um cemitério. Ele tem uma relação inspiradora. Uma autobiografia de um cemitério? De um cemitério, é um cemitério que conta a história. Mas ele tem uma parte inspiradora justamente numa algo que eu conheci aqui que me tocou profundamente, que é o seguinte. Você tem o cemitério Colônia, que é um cemitério que foi criado, né, fundado no bairro de Parelheiros, em São Paulo. Período da guerra, Segunda Guerra. Muitos alemães vieram para cá, né, fugidos, né, eram judeus. Isso. E aí eles foram para lá, com uma região, tem um clima diferente, daqui desse centro que não era nem cidade direito, mais frio, eles se aclimataram melhor lá. Então eles construíram esse primeiro cemitério, é um cemitério de parque. Ali só tem a grama e, né, uma plaquinha. No passado, os cemitérios sempre foram construídos fora das cidades, para manter uma certa higiene e tal, ficar distante. E a casa do coveiro anexa. Para quê? Porque o cara já acorda, ele já vai arrumando as coisas. Ele não trabalha só no dia que tem enterro, né? Claro. Sepultamento. Ele tem que ir lá, abrir as covas, tem as carneiras, tem as perpétuas. Ele tem que limpar as ruas, entre as covas, entre os sepulcros, coisa e tal. Ele fazia isso porque era mais fácil, né? Mais estratégico. Só que ao passar do tempo, essas casas foram se esvaziando, porque primeiro as cidades cresceram e englobaram cemitérios. Segundo, o cara não precisa mais morar ali. Ele pode morar em qualquer lugar, ele tem um horário, ele não vai enterrar ninguém à noite. Entendeu? Então ele vai morar no lugar dele, mora na casa dele, tem um espaço, um pequeno escritório, onde vai lá, pega as ferramentas e vai trabalhar, que é no próprio cemitério. Fizeram lá esses cemitérios mais modernos têm. Inclusive tem o próprio velório. Em vez de o cara fazer o velório e andar com aquele monte de carro fazendo um cortejo, não, faz o velório do lado do cemitério, pega o caixão e já vai lá e enterra. Isso está ficando mais modernizado nesse sentido. Também tem os crematórios, etc. Aí o que acontece? Esse cemitério, Colônia, tinha essa situação. Coveiro, uma hora, eles falaram, não precisa mais morar aqui. A casa do coveiro ficou vazia. Um grupo, aí para você ver iniciativas, resolveu pedir
aquele espaço para a subprefeitura do bairro, perguntando se era possível usar aquele lugar para fazer encontros entre mulheres, porque o bairro tem muita violência, coisa e tal, empoderar essas mulheres. Começaram a levar psicólogos, sociólogos, gente para conversar com as mulheres de lá. Olha, se tiver qualquer coisa, vocês têm que ter força, denunciar. Claro. Só que pensaram, pô, a gente só está ocupando isso um dia. Será que tem um dia de a gente ocupar essa casa geral? Aí tiveram a ideia de fazer uma biblioteca. Aí surgiu a biblioteca Caminhos de Leitura, que é essa biblioteca em Parelheiros, que era na casa do coveiro. E essa biblioteca existiu, tocada pelos jovens que também foram, né, acolhidos e passaram a se integrar, a fazer uma ligação com a comunidade. Então, em vez de fazer jovens ir para a rua fazer outras coisas, eles vão lá, ficaram inteligentes, ficaram vendo os livros, foram se formando e começaram a criar eventos. Morreu alguém, eles falaram assim, acabou de enterrar alguém, sabe que tem uma biblioteca aqui? Tem essa estante é só sobre mortes, como que é a morte, rito em vários países, várias culturas. Começaram a acolher famílias que iam lá, estavam chorosas, aquelas perderam alguém querido e tal. Eles começaram a fazer vários movimentos. Eu conheci essa biblioteca por meio de uma das pioneiras que coordena esse projeto da Biblioteca Caminhos de Leitura, lá de Parelheiros, a Bel Santos Maier, que ela agora, no lançamento do meu livro, Flor de Pedra, eu pedi para ela fazer a mediação, porque tinha uma ligação. Eu escrevi esse livro, que é um cemitério contando uma história, que eu inventei que era o cemitério de Cravinhos, mas enfim, a minha cidade que eu tinha lá um conhecimento. Claro. E há um momento na história que ele é um cemitério que chega a 70 anos e ele começa a contar as memórias dele, né? Memórias vivas ao contrário das memórias póstumas do Brás Cubas, do Machado de Assis, que vai fazer esse jogo com o Machado. E aí ele fala, bom, estou contando a minha vida aqui e tal, como várias pessoas que vão contar história que chegam a uma certa idade, ela já tem, né, uma memória, já tem muito o que contar. Ele fala, mas que ele queria uma mudança na vida dele, um cemitério, porque ele fala assim, eu sou um ser que fica na terra, não me mexo, eu queria alguma mudança. Aí ocorre que tem uma casa de coveiro também, né? E esse coveiro atual que mora lá, ele sai, porque o pai dele morre, inclusive ele enterra o pai, né? Tem todo um movimento. E ele vai para a casa do pai. E aí a prefeitura fala, ótimo, não, deixa essa casa aí, vamos usar de outro jeito. Aí eu quis fazer um jogo político que veio um vereador para São Paulo da cidade e descobre que aconteceu isso em Parelheiros. E aí ele leva para o prefeito essa ideia de falar, olha, você podia usar aqui essa casa para você ganhar mais voto, tá? Numa próxima eleição, olha que coisa legal. Tem um bairro aqui do lado que as crianças não têm o que fazer. Se você fizer uma biblioteca, elas vão vir para cá, isso você vai ganhar em visibilidade. Aí o cara resolve fazer. Aí o cemitério fica todo contente, tá? Mas é uma segunda parte do livro que ele vai contar, olha, foi inspirado no Caminhos de Leitura, por isso que eu convidei a Bel para ela estar lá. E depois eu cito outras partes dessa iniciativa deles aqui em Parelheiros, e a história segue. Então aí é uma parte da história que a literatura entra. Porque os jovens vão atravessar o cemitério para ir lá tirar livros, vão tirar o Finnegan's Wake, vão tirar o livro do Machado de Assis, vão tirar o Vidas Secas, vão ler. Vão emprestar. E aí o cemitério vai ter todo um movimento novo, ele vai se renascer. De vida mesmo. De vida, em função da literatura. Então é uma celebração também, uma reverência, um ritual de agradecimento à literatura na minha vida e na vida de um monte de gente. Claro, né? Que interessante, cara. E aí eu fiz esse negócio aí. Que é o livro mais recente. É mais recente, o Flor de Pedra. Carrascosa, virando o assunto aqui, explorando um pouquinho sua relação com a publicidade, que não é pequena, né? Você foi redator há muito tempo, tem livros escritos para publicitários, é professor nos cursos de publicidade, na USP e na ESPM, e um pesquisador da história também da propaganda, sobretudo da história brasileira da propaganda. Não é uma história qualquer da publicidade brasileira, né, Carrascosa? É uma história de alto nível e eu queria que você buscasse o ponto de encontro dela com a literatura. Como é que o fato de escritores terem participado da publicidade brasileira deu uma qualidade de redação muito nossa, muito especificamente nossa? Sim, a nossa publicidade, né, inicialmente ela começa na mídia impressa, porque você tem a virada do século XIX para XX, você tem na Belle Époque francesa que começam a aparecer aqueles cartazes bonitos, tal. Só que eles tinham uma visão mais imagética, simplesmente você, vamos dizer, consumindo o produto, né? Ele está lá tomando um champanhe, então ali é um jeito didático de mostrar, esse produto é para beber, né? Aí você tem uma mulher com um pote girando uma colher do lado de uma criança e uma lata de leite ninho. Claro. Isso sem 100 e poucos anos, né?
de diferença aí do nosso tempo agora. E aí você, bom, então isso é um leite ninho, ela precisa de um pote, ela precisa pôr água, é um leite que não está num vidro, é um leite em pó. Então a publicidade começa com essa questão mais pedagógica, visual. Só que ela, na mídia impressa, ela vai entrar por meio dos anúncios classificados inicialmente e depois com pequenos textos, que eram textos que não tinham redatores na época, no começo do século XX. O que você vai fazer? Vou chamar gente que sabe trabalhar com a palavra. Claro. Então a publicidade brasileira foi buscar, as marcas foram buscar quem que sabe fazer texto, quem que sabe rimar. Então foram chamar os primeiros poetas. Claro. Né? Então você tem lá o Olavo Bilac, você tem o próprio Manuel Bandeira, você tem o Bastos Tigre, Emílio de Menezes, Guilherme de Almeida. Esses caras vão começar a fazer... Monteiro Lobato. Monteiro Lobato depois vai fazer. Então, esses caras, inicialmente, eles são chamados porque a gente também tinha um grande problema, não tinha um complexo de educacional. Isso. Né? Então, ali você tinha muita gente analfabeta. E quando você faz uma rima, você faz uma trova, aquilo facilita a lembrança. Então, você vai, por exemplo... Desde os gregos, né? Desde os gregos. Aí você já... A melodia, tal, aquele negócio, a comédia, a tragédia, a poesia. A melopeia, como melopeia, eles chamavam, tal, né? panopeia, todo esse som aí que as vai... As rimas, né? Para facilitar ela a memória. Memória. Exatamente. E aí você vai ter lá o Bastos Tigre fazendo o slogan para a Bayer, se a Bayer é bom. Por quê? Bayer, B, bom, é o adjetivo nosso mais simples, B e B. Claro. Só que tem o seguinte também, quando eles começam a vender aspirina no Brasil, começam também a se fazer outros comprimidos que não são verdadeiros. E aí, então, o que eles fazem? Olha, estão tentando vender o nosso produto, mas ele não está funcionando, a gente vai se ferrar. Então, bom, como é um ácido acetil salicílico, ele é duro, vamos bater um B em baixo relevo. Se você comprar esse e tiver o B, Bayer é bom. Não é aquele que você quer porcaria. Então, os poetas foram trabalhando. Aí vem o Olavo Bilac, que vai fazer, vai falar do fósforos brilhante, né, que assim como o Dr. Campos Salles usam fósforo brilhante. Ele vai ter você vai ter o Guilherme de Almeida fazendo o slogan de La Fonte, a fechadura que fecha e dura. Você vê que o próprio slogan tem uma rima. Claro. Então esses caras começaram a dar um padrão, que é o padrão literário, de você usar recurso de linguagem, você usar paródia, usar paráfrase, você trabalhar com a cultura, você construir também certos textos de forma aristotélica, que é você lançar uma tese, desenvolver essa tese e voltar ao início chamada peroração. Isso quando você vai falar sobre um produto com as suas características. Se você não fizer isso, você tem que contar a história. Sim. Se você contar a história, você tem que ser um escritor, você tem que saber contar a história. Claro. Então, vários escritores foram entrando, aí vem esse Monteiro Lobato, ele vai escrever o Jeca Tatuzinho, claro, uma história no qual ele vai promover o Piotônico Fontoura, exatamente, do Cândido Fontoura. E outros produtos, que o cara era um farmacêutico, né? Então tinha que promover esses produtos. Só que você vai ter na história nossa um monte de profissionais da palavra que viram na publicidade vamos dizer, uma atividade ascendente que necessitava do talento deles. Exatamente. Então, em cada década, você vai ter um monte de escritores trabalhando. Né? Você vai ter mais... Quando eu comecei a trabalhar em publicidade, nos anos 80, se falava lá de um cara lá que estava na Bahia fazendo publicidade muito legal, João Baldo Ribeiro. Claro. O próprio Paulo Leminski, que trabalhou como redator. Né? Paulo Leminski estava lá em Curitiba fazendo. Cláudio Willer. Né? Cláudio Willer. Você tinha lá o Luiz Fernando Veríssimo, no Rio Grande do Sul. Ou seja, João Silvério Trevisan aqui em São Paulo. Um monte de gente. Mário Chamy. Julieta de Godoy Ladeira. Ricardo Ramos, filho do Graciliano Ramos. Ricardo Ramos é um do primeiro que vai escrever um pouco da história da publicidade, do Reclame a Comunicação, pequena história da propaganda no Brasil. É um dos primeiros a fazer essa história. É o primeiro, né? Que vai consultar esses livros franceses e tal, e ver, olha, aqui começamos com uma mão literária aqui, por isso que nossa publicidade tem um padrão. E esses escritores continuaram a vinda. Eu mesmo, como um escritor, fui trabalhar em agência de publicidade, e a publicidade, de certa maneira, patrocinou a minha obra literária, que talvez eu não pudesse viver da literatura enquanto estivesse começando. Poucos livros, direitos autorais não muito altos e tal. Mas, ao tempo, fui fazendo e são realmente, vamos dizer, vasos comunicantes. Elas se entrelaçam por quê? Você vai fazer um comercial de 30 segundos ou 1 minuto, tem que contar uma história. Lembra que, né, que eu entrei nisso aí por causa do meu pai, né? Você faz essa história e aí você aprende que essa história tem que ser muito curta e muito forte. Então, quando você vai trabalhar com conto, você já sabe como.
Tem uma coisa meio de elipse na linguagem publicitária, né? E de metonímia, né? A parte pelo todo, uma metonímia tanto na imagem quanto no texto. E também de elipse, né? De você acelera a linguagem. Porque é uma história, às vezes, de um casal que se conheceu, namorou, noivou, casou, se separou e voltou em 30 segundos. 30 segundos. Então, você precisa acelerar a linguagem, trabalhar às vezes só com alguns índices lá. Às vezes, coisas que você só sugere, são alusões. Exatamente. Mas a maneira como isso se desenvolveu um pouco nessa confluência de culturas, que é a coisa brasileira, o texto brasileiro, a redação brasileira, Carrascosa, deu um resultado muito interessante que colocou a propaganda brasileira. Porque o que acontece? A publicidade brasileira ela foi trazendo a irreverência, a musicalidade, que são de outras artes, mas são típicas, né, da nossa cultura, por essa miscigenação que é muito variada, muito rica, todo tipo de música, de ritmos, etc. Também o padrão visual, né, depois do cinema novo, aquela coisa... humanos, nossa. Exato, né? muito... As colorações. Nossa, pele, você tem né? ali uma multiplicidade, uma coisa incrível de você trabalhar. Uma riqueza mesmo. A riqueza, essa exuberância foi fazendo que o texto tivesse... esses escritores foram trazendo também essas características que são... que em certas publicidades você vai encontrar menos. Por quê? Porque o cara vem com a rima, o cara vem com a metáfora, o cara vem com a sinédoque, o cara vem com a elipse, vem com a silepse, o cara vem com os lugares de quantidade, lugar de qualidade, comparação, apelo à autoridade. Ele vai enfiando um monte de coisa, que os escritores que sabiam fazer isso, porque eles vão fazer um texto que você lê e você fica encantado. Né? Tá falando de um produto, mas é legal pra caramba. Você fala, puta, que bacana. Tem uma história aqui, né? Tem uma história, tem um negócio que é, vamos dizer, ele é meio que encantatório. Isso, né? exatamente. Ele te atrai, te engaja, você se fascina, é uma espécie de maravilhamento que é da linguagem. Ele vai usar aqui ou vai usar ali, não importa, porque você vai fazer essa modulação em função do seu público. Se é para contar uma história para todo mundo, eu vou fazer que todo mundo também se toque. Se eu for fazer um negócio com outra densidade, então fazer um texto maior vai ser um conto, vai ser um romance. Agora, essa geração publicitária, vamos dizer, que também vai dar no Washington Oliveto, no Nizam Guanais, eu lembro de você colocar isso numa entrevista sua, Carrascosa, há um olhar para o mundo que você precisa ter, né? Você precisa olhar para o ponto de ônibus, olhar para o bar, para o botequim, para a padaria, para a fila do supermercado. O publicitário ele precisa ter uma espécie de uma alma sociológica dessa. Tem, perfeitamente. De ver tendências, Exato. o que as pessoas estão falando, como é que elas estão se comunicando e trazer isso para o texto, né? Exatamente, isso você falou tudo. Quer dizer, a gente estava falando aí, né, de um segundo olhar do Mário Quintana. Tem um estudioso, o Haug, que ele estuda a publicidade e ele fala assim, a publicidade é um modo de ver. Portanto, o modo de ver tem tudo a ver com o que os escritores têm. Eles têm um jeito de olhar as coisas, de dar valor para coisas que aparentemente são insignificantes, de capturar, de ler a pessoa, de ler as pessoas, de observar tendências, né, que estão se estabelecendo. O cara fica... O escritor, por exemplo, você pega o Marçal Aquino, que é um amigo querido ainda, que a gente é dito como caras da geração 90, começou a publicar nos anos 90. Assim, quero ouvir as pessoas, fico ouvindo, sou um cara curioso, quero pegar o que as pessoas estão falando, sigo gente na rua, porque eu vi que eles estavam conversando alguma coisa legal, quero... Né? Então, por quê? Você vai trazendo uma certa sensibilidade que está aberta para o mundo. Claro. E aí, num certo momento, você vai colocando isso nos textos publicitários. Claro. Você vai trazendo esse conjunto, né, digamos, de elementos suasórios, de potência retórica para o texto publicitário. E daí também para a letra de jingles, para a música na brasileira, para as trilhas sonoras também que vão para os comerciais, para os filmes publicitários. Então a publicidade brasileira foi ganhando uma criatividade que vem desse jeito de você falar, pô, a gente tem tanta coisa legal aqui que vamos fazer, vamos pôr o jogo ali, né? Vamos pôr o jogo ali. Carrascosa, para a gente baixar os três de pouso, eu vejo que um tema que tem te apaixonado muito também como escritor é a questão que você tocou nele aqui em alguns momentos, é a questão do silêncio. Né? Quer dizer, o mundo de hoje é um mundo muito barulhento, muito ruidoso, muito raivoso, muito turbulento. Turbulento e de muita gritaria, né? Quer dizer, não adianta mais só você dizer que acredita em Deus, é preciso você gritar isso o tempo inteiro, eu acredito, enfim. Qual a importância do silêncio, o papel do silêncio? Por que o silêncio é importante? Um escritor que usa a palavra, como que ele reflete sobre o silêncio? Jair, é uma coisa muito pessoal, mas assim, sabe... É curioso que eu falei isso uma vez, não há muito tempo atrás, numa entrevista de rádio. E uma moça me perguntou, como que vem as histórias para você? Depois eu falei, ela achou que eu tinha falado porque eu estava numa rádio, tá? Só som. Eu falei, a história vem para mim no silêncio. Eu tenho que escutá-la primeiro.
Pra muita gente, eu vi uma cena, eu vi alguém falando e tal. Para mim, ela tem que vir de um diapasão que vai trazendo uma atmosfera ficcional, que pode ser por uma palavra, por um silêncio, por um som de vento. Por quê? Porque eu vou me dedicar um tempo a escrever essa história. Eu tenho que ser seduzido por ela primeiro, para me entregar meus tempos, minha vida ali para escrevê-la. Às vezes, se é um conto, você faz, ou você desiste, ou você vai fazer outro, ou você deixa ele só anotado, e às vezes você vai escrever muito tempo depois, porque você não está maduro para escrever. Isso já aconteceu muito comigo, de anotar coisas e falar, bom, um dia eu vou escrever sobre isso. E aí você fala, eu não tive essa experiência ainda, então eu não consigo. Claro. Né? Quando a gente passou pela pandemia, um monte de gente está escrevendo sobre a pandemia. Eu fui escrever 2 anos depois, porque eu nunca tinha... Eu precisava que aquilo amadurecesse primeiro, eu precisava sentir, né, tudo que aquilo me causou. E não no quente do momento, eu precisava, né, amadurecer realmente. E vem nesse lance, vem em ficar extremamente em silêncio para receber a história. Você pega o João Cabral fala assim, por que você escreve, a gente tem que ir lá puxar o livro da tua mão para você entregar, que você não entrega? Continuo fazendo, porque quanto mais eu faço, eu sei que aquilo é meu. Eu estou tirando os ecos do mundo que não são meus. Eu sei que eu estou criando singularidade, porque eu que estou arrumando isso aqui, eu que estou todo dia aqui fazendo. Então, quando você está imerso no silêncio, e você vai vendo que a história está chegando, você sabe que ela é sua, no sentido que é para você escrevê-la. Claro. Ela está com você. Então, ela vem livre dessas arestas, ela vem livre dos rumores do mundo. Dos barulhos do mundo. Ela vem como uma semente dizendo, está aqui, você que vai ter que abrir essa semente. Mas nenhuma semente faz barulho. Claro. A semente é um negócio que está no silêncio, está debaixo da terra ali quieta e ela vai andar. Então, para mim, vem nessa perspectiva, sempre pelo som, pelo silêncio, quer dizer, vem pela esse absoluto momento de recolhimento e espera. Espera muito tranquila, muito calma. E aí acontece um negócio que eu consigo ver, e aí nesse sentido eu vou usar uma palavra do Cortázar, que o Cortázar diz assim, quando eu sei que uma história está chegando, eu me encho de alegria. Ele nem escreveu ainda, ele não sabe, vai ser difícil, vai ter que ralar ali, porque depois tem o tempo físico, né, em cima da palavra. A carpintaria mesmo. Carpintar ali e tal. Mas quando ele sente que vem uma história, é impressionante. Eu estava outro dia sem ter uma história, aí vi uma coisa acontecer, pronto. Eu escrevi o quê? 12 linhas da história, mas eu sei que ela vai, porque ela já me fascinou. Claro. Eu já estou tocado por ela. Então, vem por esse sentido. Primeiro, você está aberto para o mundo, o que ele está te pedindo, em função de total silenciamento que você faz. Isso tem talvez muito a ver com as meditações, com as técnicas yogis, ou de outros fundos que também só falam que você só vai fazer algo que tenha realmente originalidade à medida que você se ouve. Para você se ouvir, você tem que primeiro estar no silêncio. O silêncio é essa condição da gente se ouvir. É a primeira. É a primeira. Carrascosa, muito obrigado. Que felicidade, Jair, estar contigo aqui. Felicidade é minha de ter aqui. Foi uma alegria esse encontro aí. Muito obrigado. Vamos nessa aí. Que beleza.